Cláudia, nós vamos dar início, né? Sim, até em respeito a Claro. quem chegou, e o pessoal da secretaria, na hora que iniciar, que eles conseguirem se organizar e estar presente aqui, porque a gente sabe como que é a loucura da escola, da secretaria, né? E, de repente, eles podem se atrasar, mas as outras pessoas também, a gente precisa já ir pensando e conversando, já começar essa nossa formação. Gente, Claro. quero deixar para todas as minhas, né, como nos coloca a professora Nivânia, as nossas saudações inclusivas, dizer para todos que é uma alegria a gente poder estar aqui nesse período da tarde, conversando com vocês. Hoje pela manhã, a Nivânia esteve com o grupo, né, representando, e agora à tarde eu estarei com vocês. Quero me apresentar primeiramente, né? Também sou pedagoga, também sou professora da educação infantil. Nesse momento, eu estou pedagoga em uma escola do sexto ao nono ano. Tenho minha trajetória dentro da educação, como pedagoga. Trabalhei por muitos anos na coordenação de um serviço de atendimento educacional especializado, fazendo a gestão de salas de recurso. A escola que eu atuo hoje tem uma sala de recurso multifuncional. Também trabalho com formação de professores e faço a gestão de um serviço, que é uma clínica de atendimento especializado aqui na PAI de Betim. Então, sou gestora da clínica, né? A gente faz oferta de atendimentos especializados para crianças dentro da linha de cuidados da deficiência intelectual, autismo e múltipla. Então, trabalho com uma equipe multidisciplinar e eu venho compartilhar um pouquinho tanto dessa minha prática pedagógica, de lá de dentro da escola, de pensar esse estudante, de como que a gente pode manejar isso lá dentro do contexto educacional, e um pouquinho dessa minha experiência da clínica, dos atendimentos, de como que a gente contextualiza, e o que a gente vê aí de potencial, de ponto de partida para as nossas intervenções, tá certo? Vou conduzir a fala aqui, mas eu gostaria de deixar o grupo muito à vontade, à medida que eu for colocando, que vocês possam também estar trazendo dúvidas, fazendo algum apontamento que acharem importantes, pertinentes, que tiverem dúvida que queiram tratar aqui, tá certo? Vocês podem ficar bem à vontade para poder fazer isso. Acredito muito quando a gente consegue trazer, quando a gente consegue se colocar, que a gente pode se apropriar ainda mais do que está sendo proposto aqui nessa formação, nesse momento de estudo, né? A nossa temática de hoje é para a gente poder falar de como que a gente vai intervir, né, junto com uma criança, um adolescente, um estudante autista não verbal, né? Quando a gente está diante de um sujeito que é não verbal, a gente tem aí os desafios, que são os desafios desta comunicação. E quando a gente pega isso como princípio, a gente tem aí logo de cara um plano de intervenção já bem direcionado. A gente precisa de estabelecer, né, uma forma de comunicação com esse estudante. Como que a gente vai fazer chegar as aprendizagens, como que a gente vai conseguir fazer uma intervenção das relações, das interações sociais, se a gente não conseguir se comunicar dele, né? Verbalizar é uma parte desse processo de comunicação. E para a gente poder entender isso muito bem, a gente precisa iniciar pensando aí nessa questão da comunicação. Como que essa comunicação ela se efetiva, né? E pensar aí na base dessa comunicação, nessa expressão, né? Autistas, eles se expressam, como todos nós, de diversas maneiras, né? A gente tem a fala como uma forma dessa expressão, o desenvolvimento da linguagem, que também é uma forma de expressão, e a comunicação propriamente dita, né? Então, às vezes, eu tenho fala, mas eu tenho um desenvolvimento de linguagem muito aquém, a minha compreensão, a minha linguagem compreensiva, a minha linguagem expressiva está comprometida. Às vezes, eu tenho um comprometimento na fala, né, uma hipotonia de fala, eu tenho algo aí de comprometimento no que se refere à fala, mas eu tenho uma boa linguagem, e aí eu preciso de ter um caminho diferente para poder conseguir me comunicar. Então, a gente precisa, primeiramente, antes de pensar como é que a gente vai intervir, a gente precisa compreender com clareza
como se dá essa comunicação. E o que cada um desses 3 elementos que a gente está trazendo aqui, para poder discutir e pensarmos juntos, tá certo? O autismo não verbal, quando é que ele acontece? Né? Quando é que a gente tem um autista que é um autista não verbal? É quando ele não consegue se expressar verbalmente, né? Então, ele não dá conta da fala, né? De verbalizar por meio dessa fala. Né? Às vezes ele se comunica, mas ele não verbaliza, ele não fala. Muitas vezes, eles podem ter essa dificuldade de expressar, e isso vai comprometer também a forma de comunicação. Alguns têm uma intenção comunicativa, outros não têm intenção comunicativa. E tudo isso é determinante. Quando eu tenho um autista não verbal que tem intenção comunicativa, eu tenho um contexto de intervenção que aí com possibilidades dentro de determinadas ordens. Quando eu tenho um autista não verbal, sem intenção comunicativa, a minha condição de trabalho, a minha mediação, ela é outra. Então, tem autista não verbal e que se expressam de formas diferentes, tá certo? De 25% a 30% que não conseguem utilizar a linguagem verbal, né? 25% a 30% dos autistas, eles não conseguem utilizar a linguagem verbal ou tem um vocabulário bastante restrito. É um número muito significativo nesse contingente de crianças, de estudantes autistas. Então, é um desafio para a gente, porque a comunicação, a fala, ela perpassa todos os processos, principalmente os processos de ensino e aprendizagem. Né? As barreiras, a gente precisa ressaltar que essas barreiras, quais são essas barreiras nesse processo de linguagem? A ausência dessa fala ou dessa linguagem oral, ela não representa a ausência de compreensão. Né? Eu falei disso antes, então não quer dizer, não é porque essa criança não verbaliza que ela não compreende. E a gente precisa ter clareza disso. Ele não verbaliza, mas ele compreende, né? Ele executa, eu falo com ele, nós vamos agora lá no pátio, apaga a lâmpada, apaga a luz. Então, ele sai e consegue executar aquele comando. Ele demonstra o quê? Que ele tem compreensão, ele tem linguagem compreensiva. Vamos guardar os brinquedos. Então, ele começa. Sem eu dar o modelo, ele consegue compreender o que eu estou falando e executar. Então, ele demonstra para mim que ele tem compreensão. Né? E aí a gente precisa compreender essa diferença entre fala, linguagem e comunicação. Muitas das vezes a gente associa a falta da fala à condição, à competência cognitiva. E a gente precisa separar uma coisa da outra, né? Não necessariamente não fala, não tem uma boa capacidade cognitiva. As coisas, elas não estão interligadas numa condição direta, né? Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer, tá certo? A fala em si é esse ato motor que permite essa transmissão do som, da palavra, da frase. Isso é a fala, né? É essa verbalização. Se o desenvolvimento ele pode ser afetado por diversas questões. Então, a fala ela pode ser afetada por uma hipotonia, né? Uma questão que é aí da parte motora. Então, ele não consegue articular, para ele é muito difícil. E a gente vê isso muito presente em autista. Tem crianças que elas compreendem, a gente vê que ela está compreendendo, mas para ela falar é um exercício difícil, ele tem dificuldade, você sente que ele está tentando articular e aquela palavra sair é complicado. Tem alguns que a gente percebe que quando ele expressa, quando ele emite alguma palavra, ela sai assim, de forma muito, muito clara, né? E ele consegue falar. Então, é uma condição, ele não está conseguindo falar por uma condição de pertencimento. Muitas vezes ele se sente muito, ele está muito em evidência, e falar para ele, às vezes, fica difícil.
né? Então, ele pode ter problema estrutural, problema motor, que vai atingir, alteração nessa recepção, nessa percepção do som. Todos esses são motivos que podem estar comprometendo o desenvolvimento da fala, né? Já a linguagem é um instrumento dessa comunicação oral. É um instrumento, como que vai processar isso? E a gente tem uma linguagem que é interna, que é todo esse pensar, toda essa compreensão, toda essa coerência, né, que ele vai compreendendo as coisas, e a questão da forma como ele vai se expressar. Então, essa comunicação, essa linguagem expressiva, o que ele vai trazer, né, como resposta aí, que às vezes não precisa ser necessariamente apresentado em forma da verbalização, mas ele demonstra para mim que ele consegue compreender. E como que ele vai demonstrar isso para mim? Quando ele executa algum comando, alguma solicitação, e às vezes até uma solicitação complexa. Vamos guardar os brinquedos, calçar o tênis, porque agora a gente vai lá para o parquinho. E aí você vê que ele executa todos esses comandos, né? Um estudante do 6º ano. Então, agora nós vamos guardar o material, porque a aula de ciências vai ser lá no laboratório. Então, você vê que ele está cumprindo ali com aquilo que foi solicitado, tá certo? Então, isso é o desenvolvimento da linguagem, coisas que são independentes uma da outra. Através da linguagem, desenvolvemos competências que são muito esperadas do ponto de vista pedagógico, que é o desenvolvimento da competência fonológica, que é esse conhecimento das letras, né, das sílabas, o som das letras, a semântica, que vai atribuir o significado a essa palavra, e muitas vezes a gente percebe essa dificuldade, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante na questão da ecolalia. Às vezes ele fala, né? Ele emite palavras, mas a compreensão do que seja aquela palavra, ele não tem. Ele não atribui o quê? O significado àquela palavra que ele está falando. Então, ele fala bola, fala boneca, ele fala carrinho, ele fala professor, mas ele não sabe o que são essas palavras que ele está falando, o significado dessas palavras. E aí a gente tem uma alteração no ponto de vista semântico, né? Na parte sintática, quando se fala, né, dessa organização, desta frase com coerência. Às vezes ele emite palavras, mas ele não consegue estruturar em frases, ele não consegue estruturar em um pequeno relato. Quem te trouxe hoje na escola? Ah, foi a minha mãe. E vocês vieram de quê? Nós viemos de ônibus, a minha mãe me trouxe a pé. Ele não dá conta disso, ele dá conta de falar palavras isoladas. Ele ainda tem algo a ser trabalhado e avançar ainda do ponto de vista sintático. E a parte pragmática, né, que vai adaptar essa linguagem dentro do contexto. Como é que eu vou conversar dentro dos contextos? E às vezes a gente vê uma questão aí de uma entonação, né, às vezes uma fala que é totalmente descontextualizada, que é muito comum do ponto de vista aí do desenvolvimento da pessoa dentro de um diagnóstico de TEA, né? Então, a importância de adquirir esses processos de desenvolvimento da linguagem, ela se torna muito evidente dentro do contexto educacional, por quê? Essas competências, elas são fundamentais para o desenvolvimento do processo de leitura e escrita, da aquisição da alfabetização, né? E a gente percebe que, às vezes, a gente tem autistas não verbais que estão alfabetizados, porque ele tem preservado o desenvolvimento da linguagem, né? A gente se depara, e às vezes a gente demora para poder identificar que essa pessoa, que esse estudante autista, conseguiu dar conta dessa questão da alfabetização. Por quê? Porque ele não consegue dar um retorno para a gente por meio da fala, né? E ele começa a demonstrar que ele está fazendo a leitura, porque ele faz demanda, ele sai. Eu tenho um relato de uma criança não verbal, que ele sai com a mãe, olha, foi para um lugar que ele nunca tinha ido, e tem escrito sorveteria, e aí ele começa, e ela falou, o que foi, meu filho? E ela tudo fechado, era final de semana, quando ela olha, estava escrito sorveteria, ela falou, gente, mas nunca veio aqui, como é que ele sabe, né? Estava escrito sorveteria, e não tinha desenho, não tinha figura para poder mostrar isso. Então, ela começa a ficar alerta e a ver que ele estava lendo,
Por quê? Por causa dessas respostas, tá certo? E aí, a gente vê que uma criança, um estudante, um sujeito autista com problemas de linguagem, ele pode pronunciar palavras perfeitamente, que eu disse, então ele pode falar palavras, mas não ser capaz de construir uma frase complexa. Por quê? Porque ele tem um comprometimento do ponto de vista dessa compreensão, desse ponto de vista da linguagem. Aquela fala, a pronunciar palavras, está acontecendo de forma muito mecânica. E isso aí, ele tem uma comunicação muito simplificada e muito restrita. A comunicação, e aí a gente parte, então, falamos da fala, falamos da linguagem e a comunicação. Comunicar é muito mais do que falar, né? Comunicar é esse processo todo complexo que ocorre entre essas trocas de informação. Comunicar, eu me comunico, um bebê se comunica com a mãe com choro. Então, a comunicação, ela acontece de outras formas. E muitas vezes, quando a gente está diante de um autista não verbal, a gente tem que pensar e focar e pensar em estratégias de trabalho que considerem esse potencial dele de comunicação. A gente vai incentivar a comunicação. E quando essa criança, esse sujeito, esse adolescente consegue se comunicar, consegue se fazer compreendido, a tendência, os estudos mostram que a verbalização, a fala, a comunicação verbal, ela tem ainda maior possibilidade de vir, de acontecer com forma mais tranquila para esse sujeito, né? Então, a gente tem a comunicação verbais, entre fala e linguagem, e temos também as comunicações não verbais. Isso é comunicação. Tem a parte não verbal, que é a parte da postura, do gesto, do olhar, da expressão corporal. Tudo isso né, tá dentro desse processo aí de comunicação. Então, eu aponto, eu mostro dor, né, o meu semblante fala, o meu apontar fala, o pegar na mão é comunicação. E aí, quando eu disse para vocês, existe o quê? Uma intenção comunicativa. E a gente precisa provocar isso a todo momento no nosso estudante. Um estudante que tem intenção comunicativa, que tem o desejo de se comunicar, ele passa de um momento em que ele fica muito ele com ele mesmo, voltado para si, sem dar conta dessas relações, e começa o quê? Ele começa a dar conta da interação, de perceber o outro e de se vincular, se envolver com este outro. Então, a nossa primeira estratégia, né, nosso pensamento de intervenção, ela vem a partir daí, nosso plano de intervenção, nosso plano de atendimento, nosso plano de atendimento educacional especializado, o nosso plano de desenvolvimento individual, ou o nosso plano terapêutico, diante de um sujeito, de uma criança, de um adolescente que não fala, ele tem que partir buscando o quê? Estimular o vínculo e estimular o desenvolvimento da comunicação nas suas mais diversas formas de se efetivar, tá certo? O que é a linguagem, então, nessa criança, nesse estudante autista? A linguagem, ela não é apenas falar, ela envolve a compreensão, o uso de palavras, o uso de gestos, tudo dentro desse contexto social da comunicação. Cada criança autista tem um perfil de comunicação diferente e vai trazer para a gente demandas diferentes. O desenvolvimento da linguagem no autismo, ele não segue o padrão típico. Então, ele não segue esse padrão típico que a gente está habituado a ver, conforme está lá prescrito, lá nos marcos do desenvolvimento. Uma criança autista, ela tem aí um padrão de desenvolvimento dessa comunicação de uma forma diferenciada, né? Que muitas vezes precisa ser mediada por imagens, né? Pela demanda, para que ele consiga fazer uso disso. A gente precisa, então, estar muito sensível a essas necessidades específicas de cada indivíduo. Existe algo que é dessa variação individual, né, que vai de um para um, essa diversidade de habilidades. Às vezes a gente tem crianças que têm uma habilidade muito específicas para falar sobre um determinado assunto, e sobre aquele assunto ele consegue falar. Mas se for para ele poder dizer de outros assuntos, isso não acontece. Então, a comunicação dele fica muito empobrecida. E aí a gente chega a pensar, será isso
né, ao potencial dele de se comunicar, ou ele se apropria daquele conhecimento, daquele assunto, daquele tema, e ele fala dele de forma mecanizada, né? Com as informações que tem. É desenvolvimento isso de linguagem ou é aquisição de uma compreensão de um determinado assunto que ele usa ele dessa forma mais elaborada? Por quê? Porque ele teve acesso àquilo que é de interesse dele. Né? E os desafios comuns seria essa dificuldade de compreender o significado, esse ritmo, a gente vê isso de uma forma muito presente, a questão da entonação, desse modulação dessa voz, né? Do uso da linguagem corporal, deste tom que ele vai usar. Às vezes eles ficam parecendo, né, muito mecânicos. Né? E que impacto isso traz? Impactos diversos nessas relações sociais, né? Porque muitas das vezes não se dá credibilidade a uma pessoa que não se comunica verbalmente. E às vezes aquela criança está conseguindo compreender, ela está percebendo tudo o que está acontecendo, ela não está conseguindo mostrar efetiva na hora de se comunicar. Isso a deixa ainda mais frustrada, trazendo problemas relacionais de uma ordem ainda maior, né? Então, essa criança, às vezes, ela tem questões comportamentais que vão aparecer, por quê? Por falta de conseguir se comunicar. E aí, esses problemas comportamentais, eles precisam ser trabalhados, tá certo? Que padrões são observados? A gente percebe uma linguagem bastante repetitiva, restrita. Muitas das vezes eles querem falar sobre um determinado assunto e não amplia este assunto, o interesse dele é só sobre aquela questão, né? A questão da ecolalia, o que seria a ecolalia? A ecolalia ela pode ser uma repetição de algo que ele ouviu imediatamente. Então, vamos brincar? Vamos brincar? E aí ele vai falar, vamos brincar. Ou então, uma repetição tardia, né? Bom dia, mamãe. E aí ele chega de tarde e fala, bom dia, mamãe. Então, ele ouve aquela frase e sempre que ele chega perto de alguém, ele fala, bom dia, mamãe. Né? Eu tinha um que ele falava, hoje é o aniversário do Paulinho, hoje é o aniversário do Paulinho. Então, ele sempre queria interagir, que ele queria se comunicar, ele usava essa frase, que era de uma ecolalia. E, às vezes, tem crianças que têm momentos em que ele faz uso da ecolalia, mas a gente percebe claramente que ele também tem já começa com uma comunicação mais espontânea. Isso pode acontecer da gente ter ecolalia, né? A mamãe outro dia ela me falou, ele está comunicando ainda só por meio da ecolalia, a fala dele é ecolalia. E aí eu cheguei com ele dentro de uma sala, um espaço novo para o atendimento, né? Uma sala multidisciplinar. Aí ele chegou, olhou para a sala e falou, que chique, né? A mãe dele pique, né? Então ele demonstra aí que ele tem um vocabulário e que às vezes ele deixa de expressar isso por outras questões, mas naquele momento ele sentiu vontade de expressar e ele fez o comentário dele sobre o que ele estava achando desse espaço. Então, é comum a gente ter as duas coisas associadas. Ainda a ecolalia presente, né, junto já de uma fala mais espontânea. Como que a gente sai dessa ecolalia e vai para uma fala mais espontânea? É com essa estimulação, dando valor, dando sentido a essa ecolalia e ajudando essa criança a ampliar, né, essa sua capacidade. A ecolalia ela já é um primeiro passo, porque é um momento de uma verbalização. Ele está trazendo ali, ele está trazendo voz, ele tá se comunicando verbalmente, ele está fazendo uso, né, da verbalização. Né? Frequentemente, essas repetições, elas podem aparecer de forma desconectada desse contexto da conversa, que é o que normalmente acontece. Tá certo? E tem esse desenvolvimento desigual da linguagem, né? O processo irregular da fala e da linguagem, um vocabulário rico, às vezes, em uma determinada área, e restrito em outras, capacidade de ler palavras sem conseguir compreender, né? Tem uma hiperlexia, isso pode acontecer, dificuldade em responder quando são perguntados pelo nome, que é algo muito comum.
É muito comum quando você faz uma demanda direta para essa pessoa, fala, por exemplo, ô Luciane, vamos fazer atividade. E aí a Luciane fica travada, né? E aí quando você está com ela sentada numa dupla, e você pede, aqui, ó, agora vamos lá, vamos fazer atividade, vamos lá, Marina. E a Marina começa, a Luciane começa a ver, e vendo a Marina fazer, vendo que a demanda chegou para a Marina, ela não se sente tão pressionada e ela consegue fazer. Às vezes ela não faz, não é só por imitação, não. É porque a demanda, quando chega para ela, deixa com que ela fique muito sobrecarregada a questão dos estímulos, né? Aquela questão, aquela dificuldade que muitas vezes eles têm com os estímulos sensoriais. Essa demanda também voltada para a pessoa deixa ela bastante assim, desconcertada, com dificuldade de se expressar, com dificuldade de se manifestar. Então, a gente dividir essa atenção, não focar muita atenção nela, dá para ela uma possibilidade maior. E são todas essas, tudo isso que eu estou falando, gente, são estratégias para a gente já ir começando a pensar o trabalho com esse autista não verbal, tá certo? Além das palavras, existe essa questão que é a linguagem não verbal. A comunicação ela vai muito além da fala. As habilidades não verbais, elas são fundamentais para o nosso comportamento. Muitas das vezes a gente não precisa de falar para a gente poder dizer o que a gente está querendo, né? Eu consigo me expressar de diversas outras maneiras para além da fala. A fala é que vai garantir o quê? Uma maior coerência, uma maior compreensão, uma maior expressão, mas ela não é a única forma de se comunicar. E ela, muitas vezes, é um grande desafio para essa criança. A linguagem não verbal, ela inclui gestos, expressões corporais, faciais, né? As pessoas com autismo, ela pode interpretar e utilizar essas pistas não verbais e podem ser frequentemente desafiados, impactados significativamente por essas interações sociais cotidianas. Então, compreender isso para ele muitas vezes é complicado. Até porque, por causa das questões sensoriais. E aí, além da palavra, a gente tem o uso de gesto, tem a questão da frustração, o fato deles evitarem o contato visual, né? Esse impacto comportamental, tudo isso, para esse sujeito, é algo difícil. E aí, a questão do desenvolvimento da linguagem, da comunicação verbal, para um indivíduo típico, eles são aprendidos naturalmente. Por quê? Porque eles estão expostos, eles se relacionam um com o outro. E a comunicação ela vai surgindo. Já para uma criança autista, ela tem uma atenção deficitária a esses processos sociais, a essa interação. Ele tem limitada essa capacidade dele de interagir. E aí tem, com isso, prejudicada a aprendizagem desses padrões de comportamento. Muitas das vezes ele não sente necessidade de se comunicar com o outro, de interagir com o outro. E a gente precisa, então, o quê? Provocar essa necessidade, dar sentido a um comportamento que ele está emitindo. Perceber a questão da demanda que ele está trazendo e dar para ele recursos para que ele consiga se expressar. Então, ele está sentindo necessidade de sair da sala. E aí eu vou ajudá-lo a pedir, né? A pedir para sair, a pedir para falar, né? E aí, o que a gente pode fazer? Antes de pensar, né, antes de partir para essa parte aqui da nossa apresentação, do que pode ser feito, eu quero abrir agora um pouquinho para vocês, colocarem para mim se essa parte que a gente trouxe uma contextualização aí mais teórica sobre a questão do desenvolvimento da fala, da linguagem, dentro da perspectiva do sujeito autista, se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que vocês querem colocar, esse momento para vocês também poderem ficar à vontade para colocar, gente. Pode ficar à vontade. O pessoal está perguntando aí pela lista. Nenhuma dúvida com relação ao conteúdo? Então, vamos seguir para a gente poder pensar em termos práticos o que a gente pode fazer? Vamos lá, qualquer coisa vocês vão participando comigo, tá? Primeiramente,
interagir com essa comunicação na rotina. E a gente vai começar, né? Se ele não conversa comigo, eu vou conversar com ele. Eu vou narrar as coisas que estão acontecendo. E tudo que está sendo realizado. Olha, agora nós vamos para o refeitório, nós vamos sentar à mesa, nós vamos servir o lanche. Hoje você trouxe biscoito, você trouxe suco e você trouxe uma fruta. O que você vai querer comer? Né? Coloca para ele, então me pede, qual que você quer? E a gente vai mediando e provocando essa comunicação. E às vezes ele não fala e ele também tem um comportamento bastante disruptivo. E aí a gente vai mediar isso. Olha, tem suco e tem biscoito. O que você quer? Peço para ele. E aí vou deixar com que ele pegue. Ao invés de eu já ir entregando para ele, deixo, apresento, provoco. Que ele sinta necessidade de mostrar. E isso, parabéns. Você quer o suco, aqui, ó. Suco, fala comigo, suco. E a gente tem que fazer isso de forma muito intencional. Aproveitar, utilizar esse momento, né? Eu sei que tem profissionais aqui que estão lá, que vieram da educação infantil, da creche, que vocês colocaram aqui primeiro no início. Aproveitar esse momento para a gente poder ajudar esse sujeito, essa criança, a desenvolver o quê? A compreensão, a comunicação dele, desenvolvimento de linguagem. Tudo que a gente pegar, a gente vai nomear o objeto. Ah, você está brincando de bola. Isso, agora nós estamos no escorregador. Aqui, olha, a caneta, o lápis, o papel, o apontador. E a gente vai nomeando esses objetos. Tudo que a gente for fazendo, a gente vai nomeando. Tem pergunta aqui, vou dar uma olhadinha nas perguntas. Proporcionar oportunidades naturais para o desenvolvimento dessa linguagem. A gente conversa com quem, gente? A gente conversa com pessoas que a gente tem interesse, com pessoas com as quais a gente convive. Então, como é que a gente vai proporcionar oportunidade de comunicação? Né? Na hora que eu estou ali junto dos pares. Por isso que é fundamental a gente mediar a interação social. Na hora que ele está interagindo, na hora que ele está se relacionando com o outro, essa necessidade de se comunicar, ela vai surgindo. Vamos pensar a criança pequena. Às vezes é muito indicado que está com atraso no desenvolvimento da fala. E aí, o que muitas vezes é prescrito, o que é muitas vezes indicado para a família, gente? Leva para escola, vamos colocar ele na escola. Por quê? Porque ele vai estar junto de outras crianças da mesma idade, junto com os pares, né? E lá não vai ter uma pessoa que vai ficar adivinhando tudo o que ele quer. Ele vai precisar de se fazer entendido. Então, a gente precisa colocar para ele essa necessidade de se fazer entendido. Então, proporcionar essas oportunidades naturais. Eu vou conversar sobre vamos pensar sobre alimento no horário do lanche. Eu não vou ficar trabalhando com o nome de alimentos no momento separado, né? Eu vou trabalhar com ele o nome dos brinquedos no momento em que a gente estiver ali trabalhando com os brinquedos. A mesma coisa quando a gente está diante de um estudante que já é um adolescente, um pré-adolescente, sem a linguagem verbal, sem essa verbalização. Eu tenho que entender o que seja do interesse dele e vou conversar sobre coisas que são do interesse. Então, ter contato com essa família e saber do que ele gosta é fundamental. A gente fala de assuntos que são do nosso interesse. Né? Se trouxer para mim para falar vamos pensar aqui sobre energia fotovoltaica, eu vou ficar calada, eu não vou saber muita coisa a respeito. Né? Então, não vou ter o que falar. E aí a gente tem que trazer algo que é do interesse dele para poder fazer isso. E oferecer um reforço positivo, sempre que tiver uma intenção comunicativa. Né? No atendimento aqui, na semana passada, uma criança, um autista não verbal, bastante rígido, um pensamento rígido e com muita dificuldade nessa autorregulação. Então, ela foi para um atendimento,
saiu desse atendimento, estava aguardando o horário do outro atendimento. E ela estava na espera, se mordendo e se jogando para o chão, se mordendo e se jogando para o chão. Eu falei, oi, boa tarde, né? Vem aqui, me dá um abraço. Aí ela já virou de costas. Na hora que ela virou de costas, eu dei o abraço e tudo. Eu falei, o que foi? O que você está querendo? E aí ela verbalizou, ela falou, bola. Eu falei, bola? Bolinha de sabão? É bolinha de sabão que você estava fazendo lá na sala, não é bolinha de sabão? Aí ela já virou de frente, já me olhou, e ela deu, eu falei, bolinha de sabão, eu vou pegar para você, eu vou buscar uma bolinha de sabão para a gente poder brincar, até dar o... E aí, imediatamente. Então, esse reforço positivo, se fosse uma outra criança, eu ia falar, não, nós vamos brincar de bolinha de sabão, mas vamos esperar, né, que o atendimento vai começar, faltam 3 minutinhos, faltam 5 minutinhos para o atendimento. Mas essa menina, a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa meta com ela, o nosso objetivo com ela é de provocar, de que ela possa perceber que ela pode falar, que ela pode pedir o que ela quer. E quando ela pede, quando ela tem essa intenção, a gente faz esse reforço imediato. Por quê? Assim estou dizendo para ela que não precisa morder, pode falar, né? Pode pedir que a gente vai conseguir entender, né? E vai chegar uma hora que a gente vai conseguir entender e que eu vou poder falar que sim e eu vou falar que não. Mas tudo isso é um processo, né? É esse momento, que é o momento que ela inicia com esta intenção comunicativa e ela consegue se expressar verbalmente, é a hora da gente dar ali a recompensa pelo aquilo que ela falou. Então, a gente fez festa, a gente incentivou, né? E aí ela vai começando a ficar mais o quê? Mais autoconfiante e utilizando mais dessa fala, desse processo. Esse ambiente rico de estímulos também ele é fundamental. Então, a gente precisa de entender que crianças autistas, elas não processam as informações das mesmas formas que as outras crianças processam. Existem áreas do cérebro que têm um desenvolvimento diferente. A estimulação das áreas cerebrais, elas acontecem de forma diferente. E com isso, a gente precisa de recursos para poder dar um suporte, para poder dar um apoio. E que recursos são esses? Recursos visuais. Recursos visuais são preciosos para esse desenvolvimento da linguagem de criança autista. Então, sempre que possível, eu utilizar imagens. Olha, nós vamos no banheiro, nós vamos agora lá no pátio. Agora a gente vai sentar para fazer uma atividade na rodinha. É aula de história, é aula de ciências. Por quê? Ah, mas ele já está velho, ele já entende. Não, não necessariamente, né? Às vezes a gente vai continuar precisando do suporte da imagem para ajudar com que ele consiga compreender isso. E eu tenho, assim, experiências de fazer mesmo, pegar a imagem, trabalhar com um autista, né, não verbal, com uma fala ecolálica, com muitas imagens, e a gente vai descrevendo, olha aqui, olha o que está acontecendo nessa cena, tem um carro, a menina está descendo do carro, ela está chegando no parquinho, ela vai, tem uma criança brincando no escorregador, então a gente olhar aquela cena e nomear com ela essa cena, então, para que ele consiga, e aí esse vocabulário vai aumentando, essa comunicação começa a surgir, e a gente tem ali o uso dessas imagens como um suporte para conseguir com que esse estudante faça o uso dessa comunicação, que ele consiga compreender isso, né? Criar espaços com cartazes, com imagens, com objetos, que sejam interessantes para motivar essa expressão. Incorporar estratégias de comunicação visual, linguagem gestual, simplificada, estabelecimento de rotina no dia a dia, fazem uma diferença significativa nesse processo. E aí, a gente tem, com isso, né, a indicação da implementação da comunicação alternativa, né? Da gente utilizar recursos de imagens e propor suportes aí de comunicação alternativa. Pode ser uma prancha, por exemplo, eu tenho uma prancha de comunicação que eu vou trabalhar sempre que a gente for ter
ter uma atividade que seja no parquinho. Então, o que pode ter no parquinho? Pode ter escorregador, pode ter lá, né, as coisas que tem no parquinho e as regras do que pode, o que não pode no parquinho. Então, vou mostrar para ele essas imagens. Então, a gente vai sair, ele já vai saber para onde que ele vai, o que ele vai fazer, né? E a gente vai trabalhando isso. O momento do recreio, o que ele tem? Então, ele é seletivo, ele traz o lanche dele, ou tem o lanche da escola. O que vai ser o lanche da escola hoje? Hoje tem arroz, vai ter um feijão, tem carne e tem salada. Então, vou colocar as coisas que tem para o lanche e vou nomear com ele. Ou ele trouxe, foi o lanche dele, tem o que lá no lancheira dele? Hoje ele trouxe biscoito, né? Trouxe um suco e trouxe também uma fruta, uma banana. Então, vou colocar a imagem disso e vou mostrando para ele, para que ele possa fazer a escolha a partir dessas imagens. Antes de mostrar, né, o lanche dele, eu já preparei essa prancha de comunicação com as imagens daqueles que foram os alimentos que ele trouxe. Este é um recurso que funciona muito no trabalho com autistas não verbais. E não fiquem, assim, desanimados se caso vocês mostrarem uma imagem e ele não der importância para ela. A gente precisa ter constância nesse trabalho. A gente vai continuar mostrando essas imagens, fazendo este trabalho, e aos poucos ele vai conseguindo compreender, se habituar com este trabalho e começa a ficar mais receptivo ao mesmo. Né? Então, às vezes a gente desanima porque não está percebendo uma resposta. Eu estou trabalhando, parece que eu estou trabalhando sozinha, estou trabalhando no vazio. A gente tem essa sensação, não tem, gente? Muitas vezes a gente tem essa sensação e você fala, não deu certo. Mas é porque a gente ainda não teve o tempo suficiente para ver isso dando certo. E o tempo que, às vezes, uma criança autista vai precisar para ele conseguir incorporar isso é um tempo que está distante daquilo que a gente esperava que fosse o tempo bacana, tá? Mas o caminho é esse, tá certo? E, às vezes, a gente vai utilizar de dispositivos tecnológicos, dessas pranchas de comunicação, da troca de imagens, né, por meio do PECs, e a gente vai fazer. Então, a gente vai utilizar a comunicação alternativa para pensar, o que eu quero? Eu quero brincar no parquinho ou quero jogar bola no campinho? Tá certo? E às vezes eu trouxe uma prancha que tem um monte de elementos, mas a gente nunca vai começar com esse monte de elementos. E pode ser uma hora que a gente vai chegar até esse monte de elementos, tá certo? Então a gente vai trazendo ali como é que é pensar nisso no vocabulário. Como é que começa o nosso vocabulário? As crianças começam falando poucas palavras. Então, a prancha dele vai ter poucas palavras, e que sejam palavras do dia a dia, do interesse dele, de coisas que ele pode querer. Né? Ele gosta muito de um dinossauro dele, então nessa prancha dele vai ter o dinossauro, vai ter a história, a musiquinha da galinha pintadinha, e vai ter ali a garrafinha de água. Então ele vai conseguir, para me pedir essas 3 coisas, já está excelente. Se ele consegue me pedir essas 3 coisas por meio das imagens, a gente daqui a pouco tem possibilidade de ampliar isso. Então eu seleciono, o muito é pouco. O pouco é muito, tá? A gente pensa que é pouco, mas é muito, tá bom? E a gente vai reforçar sempre com gestos, né, com imagens, e às vezes a gente vai ter um reforçador mesmo, né, de alguma coisa. A gente vai organizar essa rotina de forma estruturada, porque isso também favorece, deixa essa criança mais organizada, com horário fixo por atividade, com agenda visual. A educação infantil, ela é muito propícia para isso, porque normalmente tem as rotinas, mas uma coisa que eu trago como orientação, a rotina da turminha é fundamental, mas é muito importante a gente ter a rotina da criança mais próxima a ela, que ela possa estar com ela ali, ó, pertinho dela, tá certo? Um checklist do que dá para fazer, vou mostrar aqui as atividades em sequência. Essa organização da rotina, ela é muito importante, porque eu posso colocar tudo o que tem para fazer, né? E eu posso colocar tudo que tem para fazer até o horário do intervalo. Então, o pedagogo vai orientar os professores aí, vamos fazer a rotina dele por partes, vamos dividir esse tempo em 2, ou ele consegue ficar dentro da sala de aula por mais ou menos 1 hora, depois a gente sai, ele vai fazer uma atividade externa e ele retorna, isso antes do intervalo.
né? Então, eu vou dividir a rotina nessa primeira parte, com 3 atividades menores. E aí a gente fala que vai na biblioteca ou que vai no pátio. Depois ele volta, eu tenho mais 3 atividades e aí é o recreio, né? Então, vou dividir isso. E quando eu divido isso, eu trouxe um exemplo aí de rotina, que eu trouxe o que tem para fazer e o que acabou. Então, aquilo que tem para fazer acabou, eu passo para o lado de cá, para ele ir percebendo que aquilo está, que ele está finalizando as atividades, que ele está cumprindo com as atividades. Eu gosto muito do acabou também, eu coloco o que tem para ser feito de um lado, e o acabou eu vou colocando para trás, porque ele vai vendo que vai esvaziar, né? E traz para ele, às vezes, uma compreensão melhor do que quando fica paralelo um ao outro, tá certo? A organização dessa rotina estruturada visualmente, do que é para ser feito e o que não é para ser feito. E a gente começa trabalhando, eu não vou colocar um monte de elementos desse, eu vou colocar 3 coisas que podem ser feitas. Né? A gente pede licença para o professor, né? A gente guarda os brinquedos, a gente brinca no recreio com os amigos, isso pode, né? O que não pode? Jogar os materiais no chão, a gente não pode gritar com o professor, né? Então, o que não pode? E eu vou colocar isso de forma separada, e todos os dias eu vejo isso com ele, eu passo com ele, eu repasso isso para ele, tá certo? A sequência, pistas de sequências daquilo que vai fazer. Então, nós vamos sair, nós vamos para o banheiro, a gente está trabalhando desfraude, né? A gente vai lavar as mãos. Então, eu trago para ele o quê? Essa atividade em sequências, com bastante imagens, para a gente poder ver isso, ter essa referência. E vocês observam que sempre que a gente tiver uma indicação para um trabalho com um autista não verbal, essa indicação de trabalho, ela vai partir muito do visual. O visual, que é o nosso elemento chave para o trabalho. Então, vou lavar as mãos, abrir, vou molhar, vou esfregar, né, vou enxaguar, vou secar, e eu tenho que saber em que ele precisa de ajuda. Ele consegue abrir a torneira sozinha? Não consegue. Então, eu vou abrir a torneira para ele. Então, ele vai molhar as mãos, vai esfregar as mãos e vai enxaguar. Eu seco a mão dele. Tá certo? Então, a gente vai definir isso. Como é que chamam esses recursos, né? A gente tem recursos aí que a gente chama de economia de fichas. A economia de fichas é aquela que ele tem uma atividade, cumprida aquela atividade, ele tem uma recompensa. Então, ele deveria, primeiro, ficar na rodinha. Ele ficou na rodinha, tem ali uma recompensa. Aqui tem uma estrela. Ele gosta de dinossauro, então a recompensa que ele vai ganhar é uma figurinha, um adesivo de dinossauro, um velcrozinho com um dinossauro. E eu trouxe aqui 5 coisas. A rotina dele, ele dá conta de fazer 3. Né? Se eu coloco 5, ele não vai alcançar esses 5. Então, eu vou colocar 3, 2 coisas e ele atinge a recompensa. Então, ele vai lá fora e vai brincar no escorregador. Ele volta, eu tenho outras 3 atividades para fazer e a gente sai para o intervalo. Né? E aí, eu vou dando para ele isso. Então, ele começa a perceber que começa a fazer sentido para ele. O que eu quero dele, né? E que hora que ele vai conseguir essa recompensa. Tá certo? A economia de fichas, então, é também uma estratégia muito importante para esse desenvolvimento do autista não verbal. Ele é uma forma de reforço positivo e é uma técnica complementar que vai ajudar a modificar esses comportamentos que são disfuncionais, muito presentes nos autistas não verbais. A economia de ficha, para poder estabelecer ela, eu tenho que estabelecer qual que é o comportamento que eu quero modificar. Eu quero que ele consiga ficar em sala de aula. Eu quero que ele consiga esperar a vez dele. Então, é para essas atividades que eu vou dar a recompensa. E aí a ficha é atrativa, né? Tem um menino que gosta de carros, a ficha de recompensa dele é sobre carros. Falei dos dinossauros. Tem a menina que gosta da sereia, tem aquela que gosta das princesas. Então, a ficha de recompensa, o que é recompensa para mim? Um cafezinho para mim é uma recompensa ótima, né? Então, o que é recompensa para cada um? E o que ele vai alcançar?
Então, ele vai alcançar no final que ele vai poder colorir, vai poder desenhar um pouquinho. Tem criança que gosta muito de desenhar, tem criança que gosta muito de brincar com os jogos de encaixe, com alguma outra, com algum jogo. Então, vai ser ali, durante um tempo, ele vai ficar com aquilo que ele gosta e a gente retorna para a atividade. Então, a gente estabelece as recompensas valiosas. A recompensa ela precisa ser consistente e imediata, porque se passou, a gente perde o time, e ele não vai entender que ele está ganhando aquilo por causa do comportamento que ele teve. Tá? E essa troca é pela recompensa maior, que é o que ele está querendo, tá? Que ele estabeleceu. Qual que é o benefício que esse tipo de trabalho ele traz? Clareza nessa expectativa, ele vai compreender melhor. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade, muitas vezes, de processar, de compreender, principalmente verbalmente. Então, com essa ficha, ele vai compreender, ele vai ter maior clareza do que eu espero dele, vai aumentar a sua motivação, que ele vai se sentir estimulado a dar uma resposta positiva, vai trazer maior autonomia e uma versatilidade, porque é um sistema que ele pode ser usado na escola, ele pode ser utilizado lá na sala do atendimento educacional especializado, ele pode ser levado para casa para ele poder fazer o uso dele também em casa. Tá certo? Alguma dúvida sobre as fichas de recompensa? Hã? A economia de fichas? Vamos, então, aqui para análise de tarefas. Análise de tarefas, eu falei um pouquinho, é quando a gente pega uma tarefa maior, por exemplo, de lavar as mãos, né? De fazer uma atividade. Então, que ele vai pegar o caderno, ele vai abrir o caderno, ele vai pegar a bolsinha, ele vai realizar a atividade. Então, é dividir essa tarefa em partezinhas menores. E eu vou colocando para ele essa demanda pedacinho por pedacinho. Então, é um passo a passo para um aprendizado mais aprofundado, né? Cada passo cada passo menorzinho de uma habilidade maior que ele quer que se desenvolver. Né? A habilidade maior é ter autonomia para pegar o seu material escolar. A habilidade maior é lavar as mãos sozinhos. A habilidade maior é conseguir lanchar sozinho. Então, a gente tem que saber qual que é essa habilidade. E como é que eu faço isso? Primeiro, vou identificar qual que é essa tarefa, qual que é essa habilidade. Depois, eu vou identificar qual que é a competência que essa criança já tem. Ele consegue pegar o seu material? Ele consegue identificar qual que é o caderno? Ele consegue abrir a torneira? O que ele consegue fazer? Né? E aí, feito isso, eu vou dividir nessas partes, considerando aquilo que ele consegue. Eu posso colocar um passo a passo de 3 partes, posso colocar um passo a passo mais detalhado, eu posso dividir em partes bem menorzinhas, e isso vai depender de qual que é a habilidade, de qual que é a condição de compreensão desse estudante, tá certo? Feito isso, a gente também vai ajustar essa sequência dos passos ao tempo que ele dá conta de se permanecer na atividade, né? Se o objetivo é que ele fique sentado por 10 minutos, eu preciso pensar que, primeiramente, ele vai conseguir ficar sentado 2, ficar sentado 3. Então, eu tenho que ajustar isso a essa condição, né? A essa competência que essa criança tem, certo? Um outro recurso são as histórias sociais, que também são muito importantes, muito também trabalhadas a partir de imagens, tá? As histórias sociais são histórias que a gente vai criar, que a gente vai produzir ali com recurso de imagem para trabalhar um determinado tema, que seja um medo que ele tem, uma dificuldade, por exemplo, de ir para a biblioteca, porque ele tem um receio, porque ele tem medo do ventilador que tem lá, né? Ou uma dificuldade que a gente vai fazer agora, uma festa na Semana da Criança, e que a gente vai trazer os brinquedos, e aí já vou começar a trabalhar uma história social para contar que naquele dia, né, a escola vai estar diferente, que a gente vai ter um monte de brinquedos, o que são esses brinquedos, como é que brinca com esses brinquedos, né? Ou que vai ficar uma semana sem aula, porque para ele não se desorganizar. Então, a história social, ela tem essa intenção. Elas são ferramentas para essa aprendizagem social, que vai
apoiar essa troca mais efetiva e mais significativa, que muitas vezes ela é sofrida por um estudante que tem um comprometimento aí no desenvolvimento da linguagem. Ele não consegue falar, mas ele demonstra claramente que ele fica apavorado, né? E eu vou precisar contar isso para ele. E eu vou contar aquela história. A gente não conta para uma criança pequena uma história infantil por muitas vezes, né? Até ele conseguir, ele vai se apropriando, ele começa a gostar da história. Conta o Chapeuzinho Vermelho infinitas vezes, Branca de Neve outras infinitas, e a história social também é assim. Né? Daquele menino que vai ao banheiro, que lava as mãos para depois lanchar. E aí, todos os dias, eu vou contar a história de um menino que lava as mãos para poder lanchar. E esse menino pode ser ele, né? Ou que aquele menino que agora ele dá tchau para os colegas na hora de ir embora, ele já não puxa mais o cabelo dos colegas, todo mundo agora é amigo dele, né? Então, eu vou trabalhar isso. É uma história breve, específica, que eu vou ensinar o quê? Uma resposta específica desejada. Eu vou ensinar ele a dar tchau ao invés de puxar o cabelo, né? E ela é feita de forma muito individualizada. Por quê? Porque ela vai ser construída a partir de uma necessidade que eu estou percebendo de algo que precisa ser trabalhado com esse estudante que não está dando conta de se expressar. Tá certo? As histórias sociais, elas são importantes para o desenvolvimento de competências, como o autocuidado, lavar as mãos, ao fazer xixi, ao se limpar, né? Ao usar o vaso, essas coisas do autocuidado, desta regulação, desta independência. Eu vou ensinar norma social, que tem que ficar na fila, que tem que esperar a vez no parquinho, né? Vou ensinar isso tudo com história social. Vou abordar ali um comportamento negativo e vou trazer para esse comportamento negativo uma solução, né? A indicação do que do que se espera, né? Eu tenho que mostrar para ele imagem do que se espera. Qual que é o comportamento esperado? Ele vai lidar com mudanças, com algo novo e vai reforçar essa confiança dessa criança, tá certo? Crianças também, um outro ponto, que são a questão das estratégias sensoriais, uma das grandes dificuldades também desse estudante, que muitas vezes ele é não verbal. Ele tem associado ali, em grande maioria das vezes, uma dificuldade sensorial, com barulho, com luz, com algum cheiro, né? E aí a gente precisa identificar quais são essas dificuldades e pensar em uso de recursos que possam favorecer a diminuição desses estímulos, que ele possa dar conta desses estímulos de forma mais confortável. O que seria aí indicado? Às vezes um abafador, às vezes um mordedor, um objeto de segurança, que às vezes ele tem um dinossaurozinho que ele segura, ou uma colher que ele segura, né? Então, esse objeto de apoio, né? Um carrinho que ele fica sempre com ele, e aí eu vou adaptar os ambientes para diminuir esse estímulo. Por exemplo, a gente vai para o refeitório, então primeiro eu vou adaptar ele ao refeitório, eu vou descer só com ele, daí a pouco a gente combina que a turminha dele vai descer 5 minutos antes, e ele vai estar lá no refeitório com a turminha, que é um grupo menor, né? Às vezes eu desço com 3 colegas, com 4, com a turma, até ele conseguir ficar lá no refeitório, junto com a escola toda. A gente vai fazendo isso processualmente, tá certo? E comunicação, a gente só comunica se a gente tiver uma pessoa para comunicar com a gente. Então, desde que a gente tem um outro para comunicar, a comunicação ela começa a se efetivar. Então, a gente tem que promover essa atividade entre os pares, incentivar essa interação, mediar essa interação, né? E aí, oi, fulano, né? Ô, Lu, dá tchau para os seus colegas, fala oi com todo mundo. E a Lu tá passando, não tá nem olhando. Fala, ó, gente, olha aqui, a Lu tá dando tchau. Aí os meninos vão começar, oi, Lu, tudo bem? Né? E aí a gente começa a favorecer. Então, a gente tem que mediar, provocar, incentivar isso, mesmo que a Lu esteja olhando para ontem, né? Mas a gente vai fazendo. E uma hora a Lu começa a perceber os colegas que estão ali, né? Incentivar a participação em atividades coletivas, a realização de ações de sensibilização com a turma, de respeito, né, de empatia, de gostar, e aí os meninos começam a falar, vem cá, vamos sentar, vamos brincar com a gente, e aí vai, aos pouquinhos, eles começam a interagir. O manejo comportamental,
pensando sempre nessa questão da rotina, dessas imagens sociais, a constância nas regras, o reforço positivo, os elogios, né, a recompensa, para comportamentos que são adequados, evitar a repreensão brusca. Então, a gente tenta evitar isso, porque senão, às vezes, eu estou dando destaque para essa repreensão e eu preciso dar destaque para aquilo que é positivo, tá certo? Ter planos para situações de crise, né? A gente já falou, não sei se com esse público em específico, mas nós já fizemos outras formações, a gente falou muito sobre manejo de comportamento, a gente falou sobre protocolo de conduta, e são os planos que a gente tem, né? As referências que a gente tem para aquela hora da crise, para aquela hora da heteroagressividade, a gente saber como agir naquele momento, tá certo? Que eu tenho, assim, que eu trouxe hoje para falar, foi, né, dentro desse tema, foi o que eu coloquei aqui até o momento, e vou abrir novamente para ver se vocês querem colocar alguma coisa, se vocês querem perguntar, se vocês querem trazer alguma situação do cotidiano de vocês, podem ficar bem à vontade. Pessoal? Vocês não me deixaram aqui sozinha, não, né? Cadê vocês? Vamos lá, vamos dar um retorno aí, o que vocês acharam, né? Como é que estão as coisas? Foi ótimo, esclarecedor. Foi O tranquilo. material é possível, sim. Vou pedir a Nivânia para encaminhar para vocês. Uhum. Vocês acham que conseguiu contribuir dentro desse assunto que foi o que vocês solicitaram? Entendeu, Ana? Sim. Ô, Luciane. Oi. Pode Tá me falar, Maria ouvindo? Cláudia. Estou te ouvindo. A questão aí, né, do TEG na educação infantil mesmo, né? Desde o bebê, as crianças bem pequenas, depois vai ali para a pré-escola. As pistas visuais são essenciais, né? É igual você ressaltou, deixou bem claro, né? Mas eu ainda vejo que os professores ainda têm uma dificuldade, né? De colocar isso como hábito, ter constância, né? Porque eu já vi acontecer que às vezes a gente apresenta para o professor, né, explica, às vezes a gente até faz o material para ele, mas assim, não tem constância. Isso é muito, eu vejo que isso é fundamental, mesmo porque essa dificuldade que ele tem, né, só no abstrato, né, só no falar, o professor só falar, eu vejo que ele precisa mesmo dessa imagem, né, para se comunicar, né, tem outra forma de ser trabalhado isso dentro das instituições, né? A questão é a gente perceber realmente o impacto que as imagens elas trazem para o desenvolvimento desse estudante, né, desse sujeito aí. Né? Quando o professor consegue compreender isso e consegue ter constância no uso, ele vai perceber os ganhos, os benefícios que isso traz e continuar fazendo uso. Né? Nós temos, assim, eu já tive experiência de estudante extremamente inteligente, com potencial cognitivo muito bom, mas uma desorganização enorme, né? É uma fala bastante dificultosa, tinha o desenvolvimento da oralidade, né? Mas ele não tinha uma coerência nessa fala. Então, a fala ela era muito truncada e com pouca coerência. E o que acontecia com ele? Quando a gente dava para ele as tarefas para ele poder fazer, ele se perdia, ele se desorganizava de tal forma que ele não dava conta de executar. A partir do momento em que nós começamos a utilizar, e para ele a gente não precisou nem de imagens, porque ele já estava alfabetizado, extremamente inteligente, ele dava as respostas andando, né? Mas quando a gente trazia para ele a escrita do que era para fazer, e logo na frente a gente ia ticando o que ia fazer, isso organizou, e ele ficou assim, muito mais funcional.
o desenvolvimento dele foi muito melhor, né? Agora, como que a gente conseguiu mostrar isso para o grupo de professores, professores do sexto ao nono, e eu falo com tranquilidade, não vejo diferença entre professor de sexto ao nono e professor dos anos iniciais. Quando você está diante de um profissional que está com o desejo de fazer aquilo acontecer, independente do ano que ele está trabalhando, né? Ele faz aquilo acontecer. Então, eu acho que é mais fácil, sim, nos anos iniciais, a gente fazer esse trabalho, porque é mais propício, ali já é muito comum, mas um professor de sexto ao nono também faz trabalho fantástico quando ele está desejoso disso. E aí, quando a gente viu que esse menino começou a dar respostas, né, os professores começaram a incorporar um checklist básico, simples. Mas como que a gente testou isso? Nós testamos isso primeiro no atendimento educacional especializado. Então, a gente conseguiu fazer isso lá, né? Lá foi o nosso laboratório, a gente fez, implementou o uso do recurso, né? Eu vi que vocês tinham um professor aqui de atendimento educacional especializado, a gente implementou o uso do recurso lá, ele começa a ter sucesso e a gente consegue mostrar isso, né? E aí a gente consegue ampliar lá para o dia a dia de sala de aula. Então, uma sugestão que eu dou diante disso vamos otimizar esse trabalho, às vezes, na sala de recurso, nos atendimentos especializados, e depois a gente leva isso para o grupo, já com um trabalho inicial para a gente poder dar continuidade, dar esse suporte para o professor. É muito novo e é muito desafiador, né, para o professor conseguir lidar com isso, com essas demandas assim. Sim, ótima sugestão. Ótimo. Os profissionais de apoio também são suportes essenciais, são pessoas que a gente precisa, né, de ter bem perto, de pedir para poder mediar, né, esse tipo de trabalho. Sim, nós temos, né, na rede, nós temos em todas as escolas e todas as creches tem o profissional do AE, né? Do AE tem? Então, vocês têm um Todas recurso, têm. assim, que a gente pode contar com essa equipe de forma bem, bem próxima para Está poder ajudar a orientando o gente nessa professor, né? implementação. Tá Quando a gente ótimo. pensa em números, né, gente? A gente tem um número hoje muito grande de crianças autistas, mas assim, o nosso número de crianças autistas que são não verbais, ele não é tão grande assim, né? Ele não é a grande maioria dos nossos autistas. E se a gente conseguir implementar um trabalho agora, que esse número ainda não é tão gigantesco assim, a gente vai ter muito mais chance mais para frente. Se a gente não agir rápido, a gente corre o risco depois de ficando cada vez mais difícil de fazer essa transformação. Ótimo, muito obrigada, viu, Luciana? Nada, gente. Mais alguém? Eu vi que vocês pediram aí material, eu já vou encaminhar para a professora Nivânia, né, o material da aula de hoje para compartilhar com vocês, tá certo? No mais, acho que a gente, né, agradecer, espero que eu tenha nesse tempinho que a gente teve junto, que eu tenha trago algo que vocês possam levar para o dia a dia, para a prática cotidiana, e colocar, inclusive, mesmo assim, à disposição, como parceira sempre de vocês, para a gente poder pensar em assuntos, em demandas, né? Talvez a gente possa fazer um estudo de caso dentro de uma temática dessa, a partir de um caso real de vocês, né? A gente pode trabalhar com o caso real, trazendo o caso em si, ou criando, né, um caso a partir desse caso real, né, para não fazer essa exposição, mas a gente poder pensar isso na prática, de como é que seria tudo isso que a gente conseguiu trabalhar aqui, como é que a gente faria esse plano de atendimento, esse plano de intervenção para esse estudante que tem essas questões. E assim, então, me despeço de vocês, desejo uma boa tarde, né? Bom trabalho para todos, até um próximo momento, Boa tarde. que a gente possa estar sempre juntos. Muito obrigada, Luciana, mais uma vez. Eu que agradeço imensamente.